Primeira coisa, quando uma pessoa constitui, ou um grupo de pessoas constitui uma holding, ela pode fazer no contexto dessa holding um planejamento sucessório, fazendo doações das cotas dessa holding para os filhos. Bom, o planejamento sucessório dentro de uma holding é lícito, mas isso pode ser anulado judicialmente quando nós verificarmos a prática de simulação, desvio de finalidade e violação da legítima, que é os 50%, que é devido aos herdeiros, chamados herdeiros necessários, que envolvem os descendentes. Então, onde está o limite entre uma organização patrimonial através de uma holding e uma fraude à sucessão aos demais herdeiros? Esse limite existe? Existe. Bom, a holding não é um tipo societário, mas é uma característica de uma sociedade que é voltada à organização patrimonial e sucessória. Na prática, o que acontece? Há uma integralização de capital com dinheiro, bens móveis, imóveis. A holding ela é criada, ela cria e controla outras empresas. No falecimento do sócio, o inventário vai recair sobre as cotas sociais e não sobre os bens. Quando alguém faz um planejamento sucessório dentro da holding, é comum que haja uma venda ou doação de cotas, certo? Bom, a holding ela não vai blindar totalmente o patrimônio, ela vai proteger. Agora, se não for observados os limites legais, a gente pode verificar situações complexas de fraude, conforme eu vou dizer agora. A tensão, uma tensão evidente na constituição de holding são os riscos jurídicos, verificados através, por exemplo, de desvio de finalidade. Primeiro desvio de finalidade, uma doação inoficiosa. É aquela liberalidade que excede a parte devida, a parte disponível, e atinge os 50%, vindo a prejudicar os herdeiros, chamados desnecessários. E isso está sujeito a uma redução, né, uma ação de redução. Tá? O momento que a gente entende esse excesso é o momento que esse excesso foi praticado. Existem manobras que são realizadas para fraudar os herdeiros. Primeiro, você transpõe os bens de um casal para uma holding, esvazia-se a parte chamada meação do cônjuge, né? Coloca alguns filhos como sócios, e geralmente, quando há fraudes, esses filhos não vêm com bens. Os pais entram com os bens, mas os filhos que entram na sociedade da holding, supostamente eles colocam algum bem, mas não, às vezes não colocam. Né? Ou então, acontece posteriormente uma cessão gratuita de cotas, uma simulação de venda, mas para mascarar uma doação que um pai está fazendo para um filho, por exemplo. São chamadas vendas simuladas de cotas sem lastro financeiro. E o artigo 496 do Código Civil exige também um consentimento dos demais filhos no caso de vendas. Tá? Então, existem várias presunções legais de fraude e, consequentemente, a nulidade desses atos simulados, né? Podendo o juiz desconsiderar a personalidade jurídica daquela holding para fazer com que aquela ocultação de bens e fraudes
a direitos de herdeiros, cônjuge ou descendentes, sejam desfeitas. O ordenamento jurídico impõe limites muito claros à abertura de holdings. Os herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e o cônjuge, e a questão da legítima, os 50%, conforme diz o artigo 1845 e 1846 do Código Civil. Essa parte de 50% não pode sofrer nenhum tipo de ônus, não pode ser reduzida por liberalidades e por essas fraudes que acontecem muito em holds. Uma doação inoficiosa é nula quanto ao excesso. E uma ação de redução recompõe a legítima, ou seja, recompõe o que é correto para cada herdeiro. Primeiro, nós precisamos entender isso. E outra coisa que é interessante é que a concordância mesmo que os herdeiros concordem com uma doação, por exemplo, essa concordância dos herdeiros não afasta a possibilidade de entrar com a nulidade quando essa doação viola uma legítima. Então, no planejamento patrimonial empresarial, através de holdings, muitas vezes há doações sucessivas de cotas a um filho predileto e vendas por preços irrisórios que caracterizam simulação e podem ser anuladas. Há precedentes nos tribunais, especialmente no STJ, que reconhecem a nulidade de holdings criadas para fraudar a legítima e, consequentemente, o retorno dos bens ao espólio. Então, existem ações cabíveis, ação de redução das doações inoficiosas ou para desmascarar vendas simuladas que nada mais eram do que doações. Esses pedidos são cumulados com a desconsideração da pessoa jurídica quando houver o quê? Uma ocultação patrimonial. O prazo prescricional, a regra geral é de 10 anos, mas há uma discussão se realmente existe um prazo prescricional, há uma divergência, mas no mínimo 10 anos. Ok? Então a hold é uma ferramenta legítima? Sim, mas desde que haja um propósito lícito, transparente, um lastro financeiro, por exemplo, de quem está compondo a hold. Um pai entra com tudo e um filho entra com nada. E daqui a pouco o pai faz uma doação simulada através de uma venda para aquele filho nem ao menos comprovou como ele pagou aquela cota. Isso aí é muito discutido nos tribunais. Então, antes de alguém doar ou vender cotas de uma holding, é necessário um planejamento com respaldo técnico para evitar nulidades, ações de redução, desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Então, nesse caso aí, se a situação for essa, nós aqui do escritório Augusto Advocacia e Consultoria vislumbramos sim a possibilidade real de entrarmos com uma ação para reaver essa fraude, se isso realmente aconteceu. Agradeço aí e espero que a família, né, consiga desenvolver bem para equalizar os seus direitos, os direitos dos demais herdeiros que não podem ser perdidos diante de ações fraudulentas que, se aconteceram, precisam ser revertidas por meio judicial.